A Educação à Distância da Unicesumar vai promover a Semana Acadêmica das Humanidades em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Quem veio conversar com a gente é o coordenador do curso de História, Teologia, Geografia, Rony Carvalho. Tudo bem, Rony? Olá, Elaine, tudo bem e você? São muitas coordenações, né? São alguns na área das humanidades. Esqueci uma ainda, não foi? Teologia, História, Filosofia, Sociologia. Filosofia, esqueci da filosofia. Isso. Como é que surgiu a ideia de fazer esse debate aí com o pessoal? Então, já é uma proposta da antiga coordenadora do curso de História, a professora Priscila Paixão, até por conta da data simbólica que temos esse ano do bicentenário da independência política do país. E aí juntamos os cursos, né, a área de conhecimento que tem uma intersecção com o tema, e aí os professores se colocaram à disposição para debater um pouquinho, lançar olhares diferentes sobre esse tema, que normalmente é olhado só pelo viés da história, né? É isso que eu ia dizer, não tem só a parte histórica, né? Até a teologia vai entrar aí dentro. Sim, um pouco de teologia, ciência da religião, porque na nossa vida, quem dera se fosse fácil a gente separar em caixinhas, isso é dessa área, isso é da outra área, né? Mas a gente entende essa intersecção e os estudos interdisciplinares fazem parte da academia para pensar o mesmo tema sob olhares diferentes. Então, qual é uma proposta de discussão, né? Qual é a relação da igreja com essa temática de independência? A igreja católica contribuiu, não contribuiu, ajudou a independência, não ajudou? Então a gente quer lançar olhares diferentes sobre a mesma temática. Além dessa temática, quais são as outras? A gente quer olhar qual foi o protagonismo feminino, né? Assim, por que a gente fala muito desse momento histórico da posição dos homens e as mulheres? Tem tantas mulheres que contribuíram de uma maneira muito relevante para que chegássemos à independência em 1822 e a gente quer lançar esse olhar. E das minorias? Por que naquele momento foi tocado no tema de independência, mas não foi tocado no tema, por exemplo, de tráfico de escravos? Qual era a política internacional que estava acontecendo, que teve essa pressão, não teve essa pressão dos senhores de engenho, né, para que essa temática não fosse abordada naquele momento. Então a gente quer lançar olhares diferentes. Da filosofia, o pensamento liberal, quanto influenciou, né, nas decisões, por exemplo, de José Bonifácio para tomar a frente desse processo. Então a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. E a ideia é justamente quebrar um pouco aquela coisa da história dos livros oficiais, né? Que a gente aprendeu há tanto tempo na escola que hoje está mudando um pouquinho, né? Cada vez mais a gente precisa olhar para a história e ver os fatos. A possibilidade que nós temos é acesso a muito material historiográfico para perceber, além daquilo que é contado pela versão oficial, né? Então a gente vasculha materiais históricos para a gente ver outros tipos de olhares. Aí sim a gente pode fazer outras análises, não para querer falar que a história não aconteceu daquela forma, mas para a gente poder entender melhor o contexto do que houve naquele momento e que levaram a tomar determinadas decisões ou posicionamentos, né? Entre eles, por que é construído mitos históricos, né? Como toda aquela situação do Dom Pedro, à margem do rio Ipiranga, por que foi construída a história dessa forma e não foi de outra forma? Será que realmente foi daquele jeito ou não? Então a gente quer lançar esse olhar, essa provocação com os nossos alunos e alunas e comunidade de maneira geral. E é muito legal também porque ajuda a despertar o senso crítico, né, Rony? Sim, acho que é um dos fatores e objetivos dessa discussão. Vamos olhar além da superficialidade para algumas temáticas, lançar, então, referenciais teóricos para que as pessoas saibam que existem livros, né, bons livros, além de discussão de rede social, né, não para revisitar, como eu disse, a história, mas para a gente perceber essas outras narrativas, a gente aprender com isso, para que a gente possa ensinar de uma maneira mais adequada os adolescentes, os jovens de maneira geral. Fala-se muito da participação ativa da Leopoldina, né? Sim. Da Leopoldina. Sim. Talvez uma participação muito mais enfática ela teve do que o próprio Dom Pedro. Né? A gente sabe que a data foi colocada 7 de setembro, mas é muito lançado
em questionamento, né? Tá, teve o dia do fico, lá em janeiro, talvez tenha sido uma data muito importante. Antes era comemorado no dia 12 de outubro, depois foi comemorado em novembro e aí ficou em setembro. Informações como essa, por exemplo, da dona Leopoldina, a gente consegue observar, né, assim, que ela toma a decisão e dá apenas para ele validar a decisão que ela tomou, né? E é legal, a professora Verônica, que é doutora em História, pesquisa sobre mulheres, né? Ela vai trazer esse olhar diferente, não apenas para ela, mas Maria Quitéria, tantas outras mulheres que foram importantes nesse processo. É muito interessante, torna-se muito mais atualizada, digamos assim, a história, se a gente começar a olhar diferente, né? Porque às vezes a gente aprende na escola determinado fato e segue a vida toda achando que aquilo é a verdade ou que aquilo é o que se conta da história, mas a história oficial é muito diferente, né? Inclusive, dependendo da época em que a gente estudou, tinha uma visão diferente, né, da história, ou do que deveríamos saber naquele momento sobre a história, né? A gente percebe este olhar específico dessa Semana Acadêmica das Humanidades é um olhar que a gente quer aproveitar a comemoração do bicentenário para fazer esse tipo de discussão para esse fato em si. Mas a história é contada, né, do viés que se pretende para reforçar uma posição ou refutar uma outra. A gente vê que tem diversos mitos, né? Então, nós temos, por exemplo, Tiradentes, né, assim, toda uma caracterização muito parecida com de Jesus Cristo e que é uma construção simbólica para determinar o pensamento daquela época, né, e quem tinha as penas na mão para narrar a história. Nesse momento, a gente tem a possibilidade de olhar para outros vieses. Acho que para ter uma identificação, para a gente fortalecer muito mais a discussão, o respeito, entender que a história é uma coxa de retalhos, né? E ela não é contada só de uma maneira. Então, esses tipos de discussão que a gente quer propor, né, trazendo muitos doutores para discutir, né? A gente quer trazer curiosidades, lançar esse olhar para que todo mundo assim se identifique e perceba que é fácil estudar a história, mas com muita propriedade intelectual e pesquisa por trás. Por isso que a gente quer trazer um olhar diferenciado e eu acho que vai ser legal essa proposta. Com certeza. É uma desconstrução com novos valores, né? Sim, com aquilo que para nesse momento histórico nós damos valor. E é aquilo, né, que a gente entende também sobre aquilo. Isso mesmo. E as pessoas da comunidade podem se inscrever, como é que funciona? Sim, nós vamos fazer no dia 21 e 22, nós vamos fazer por um canal do curso de História da Unicesumar, então é gratuito para toda a comunidade, será sempre às 20 horas, horário de Brasília. Então, tenho curiosidade, quero ouvir os doutores discutirem, né, trazendo um olhar da filosofia, da sociologia, da ciência da religião sobre essa temática. Como eu faço? Entra no canal, só digitar lá no YouTube História Unicesumar, já vai ser direcionado para o canal e as nossas discussões vão acontecer aí de maneira síncrona, né, para que os alunos possam mandar mensagem, a comunidade também, e os professores dediquem um tempinho aí no colóquio deles para também responder curiosidades e perguntas. Legal, não precisa nem então mandar mensagem, não precisa se inscrever, não, só entrar e participar com a gente. História Unicesumar. Todos são convidados. Legal. E na página da Unicesumar tem alguma coisa já sobre quem vai falar, os horários? Neste momento que a gente está conversando, não, mas nós já temos essa discussão. Normalmente a gente coloca uma que a gente chama de régua de comunicação, mandando para o WhatsApp dos alunos e da comunidade de maneira geral, também nos perfis de Instagram, de rede social de maneira geral. E então, no decorrer dessa semana aí, até a próxima, a gente dá todas essas informações de quem participa com a gente. Começa dia 21, né? Isso, 21 e 22. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço.